Havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão ordinária anual específica, convocada nos termos do artigo 32 da Lei Complementar 160, de 21 de dezembro de 2012, dos artigos 17, inciso 1, letra A, 58 e 114 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, com a finalidade de apreciar e emitir parecer prévio nas contas prestadas anualmente pelo governador do Estado de Mato Grosso do Sul, sob a relatoria do eminente conselheiro Ronaldo Chadid. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Valdir Neves Barbosa, Ronaldo Chadid, Osmar Jerônimo, Gerson Domingos e Márcio Monteiro. Presente também o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral, Dr. José Aedo Camilo. Ausente, com justificativa antecipada, o excelentíssimo senhor conselheiro Flávio Caiati. Registro a presença e agradeço das seguintes autoridades: doutora Ana Carolina Ali Garcia, consultora legislativa e procuradora-chefe da SEJUR, da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, representando neste ato o senhor governador do Estado, Reinaldo Azambuja. Senhor Carlos Girão, Controlador-Geral do Estado. Doutora Fabiola Marchetti Sanches Aim, Procuradora-Geral do Estado. Em discussão, a ata número 1 da sessão ordinária anual específica, realizada no dia 25 de maio de 2020. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Não havendo expediente a ser lido, com a palavra os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos ao julgamento do processo regulado pela pauta. Prestação de contas anual de governo, exercício financeiro de 2020. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, interessado, governador Reinaldo Azambuja. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor José Aedo Camilo, para a apresentação do parecer. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, senhores conselheiros, senhores autoridades presentes a esta sessão. Trata-se do processo 3.179/2001, relativo às contas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, relativo ao exercício de 2020. Após detida a análise dos autos, resta evidente a existência, nesta prestação de conta do Governo do Estado, de questões merecedoras de ressalva, também recomendações que listamos no nosso parecer, as folhas 2.698 e seguintes. Reconhecendo o elevado valor técnico do trabalho apresentado neste processo pela instância técnica e de auditoria, essa Procuradoria de Contas se filia aos pontos indicados nos achados da Coordenadoria de Contas do Estado, trazidos no parecer da auditoria, e mencionam os destaques que aqui acabamos de falar. Após a verificação dos pontos de controle relevantes para a emissão de parecer, esse Ministério Público de Contas conclui, com base nas manifestações técnicas trazidas aos autos, que, apesar das limitações impostas na análise dessas contas de governo, que se restringiu aos documentos incertos no processo, as informações de acesso público retirado do portal de transparência do Governo Estadual e da página oficial de órgão da administração federal e estadual, foi possível a verificação de pontos positivos, uma vez que os dados contábeis demonstram uma melhora em alguns índices em comparação aos exercícios anteriores. Nesse contexto, este Ministério Público de Contas reforça a necessidade de cautela extrema na condução da gestão no exercício de 2021, diante da previsão de que os aportes sazonais podem não se repetir em 2021, como o caso do auxílio financeiro referente à Lei Complementar 173 de 2020, somado ao fato de que o próprio FPE poderá sofrer impactos negativos diante de possível oscilação da receita.
De outro norte, também se impõe o registro de pontos que merecem uma especial atenção desse Tribunal de Contas através de ações fiscalizatórias específicas, como bem foi apontada pela Coordenadoria de Contas, mencionadas nas folhas 2701, 2702 dos autos. Nós não vamos mencionar essas questões, porque consta do relatório e voto do senhor relator. Com suporte nos dados e registros contábeis trazidos para instruir os autos e ainda na manifestação da Coordenadoria de Contas do Estado e o parecer da douta auditoria, entendemos que as contas aqui examinadas guardam consonância com as exigências constitucionais e legais e se apresentam de forma clara e objetiva, demonstrando a exatidão dos atos e fatos contábeis ocorridos no exercício examinado, notadamente com relação à legalidade, legitimidade e conformidade da legislação regedora da matéria, sendo que a indicação de ressalvas e recomendações formulada por este Ministério Público de Contas tem como objetivo a correção de omissões, inconsistência, impropriedades, que não alteram o resultado do balanço geral na forma apresentada. Mediante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, opina o Ministério Público de Contas no sentido de que o egrégio tribunal adote nesses autos o seguinte julgamento. 1. Emita parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas anual do balanço geral do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao exercício financeiro de 2020, sobre a responsabilidade do excelentíssimo senhor governador Reinaldo Azambuja da Silva, nos termos do artigo 77, inciso 1 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, combinado com o artigo 21, inciso 1 e artigo 29, inciso 2 da Lei Complementar 160 e artigo 114, inciso 4 da Resolução 098 deste Tribunal de Contas, ficando consignadas as ressalvas e recomendações expostas no item 11 desse parecer, que seja comunicado o resultado do julgamento ao excelentíssimo senhor governador do Estado e à augusta Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na forma regimental. Por derradeiro, esse Ministério Público de Contas opina no sentido de que todos os pontos que foram merecedores de ressalvas, recomendações, seja alvo de monitoramento nos termos do artigo 30 da Lei Complementar 160/2012. É o nosso parecer, senhor presidente. Agradecemos a manifestação do eminente Procurador-Geral de Contas e passamos a palavra ao conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura do seu relatório e voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, excelentíssima senhora Ana Carolina Ali Garcia, consultora legislativa e procuradora-chefe da SEJUR, da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, representando neste ato o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Girão de Arruda, controlador-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, excelentíssima senhora Fabiola Marquete Sanches Raim, procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, senhoras e senhores. O processo 3.179/2021 trata da prestação de contas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul relativas ao exercício financeiro 2020, de responsabilidade do excelentíssimo senhor governador do Estado, Reinaldo Azambuja Silva. A opinião desta Corte sobre as contas apresentadas é materializada em parecer prévio, emitido nos termos do artigo 77, inciso 1 da Constituição Estadual, que deve exprimir se tais contas representam adequadamente as posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial consolidadas no encerramento do exercício, bem como se observam os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública estadual, com destaque para o cumprimento das normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos do Estado e nas demais operações realizadas. Nesse contexto, tanto o relatório analítico quanto o parecer prévio sobre as contas do Governo do Estado trazem consigo a importante tarefa de apresentar a esta Corte Fiscalizadora e, principalmente, à sociedade sul-mato-grossense o diagnóstico sistêmico realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
a respeito dos aspectos mais relevantes do desempenho e da conformidade da gestão pública estadual no ano que passou. Representam, por si, a etapa máxima do processo democrático de responsabilização e prestação das contas governamentais, ao apresentar à Assembleia Legislativa do Estado as informações e os elementos técnicos fundamentais à compreensão e à avaliação das ações relevantes do Poder Executivo Estadual na condução dos negócios do Estado, sem as quais não seria possível o cumprimento de sua missão constitucional de julgar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado. Trata-se, portanto, do principal e mais abrangente produto das atividades de controle externo desenvolvidas por este Tribunal de Contas e, pela 40ª vez, desde a criação do Estado, a terceira sob a minha relatoria, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul exerce essa missão constitucional nobre e solene. Nesse sentido, o relatório técnico e o voto que apresento nesta sessão representam a análise do segundo ano do segundo mandato da administração do governador Reinaldo Azambuja Silva, contemplando a totalidade do exercício financeiro 2020, a respeito das atividades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. Não se trata de um ano qualquer, como todos, infelizmente, sabemos. Foi um dos piores momentos da humanidade e, seguramente, o ano mais difícil da história do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi o ano em que mais se exigiu do Estado o protagonismo que dele se espera nos momentos de crise profunda. Nesse contexto, contrariando as expectativas de retração econômica em razão da pandemia do novo coronavírus, observou-se um incremento de 14% na arrecadação tributária e um superávit orçamentário na ordem de R$ 2.190.921.054,05. Isso não afasta, entretanto, toda a peculiaridade e o ineditismo do ano que passou e seus reflexos nos atos administrativos praticados pelos agentes públicos, ainda se vistos por um longo período. Dessa forma, e sem desconsiderar essa excepcional conjuntura, além da análise dos aspectos objetivos dispostos no artigo 119, incisos 1 e 2 do Regimento Interno desta Corte de Contas, o presente relatório traz ainda conclusões sobre a adequação das contas às situações financeira, orçamentária, contábil e patrimonial consolidadas ao final do exercício, a avaliação dos programas de governo, o cumprimento das metas fiscais, as receitas estimadas e arrecadadas, além das despesas fixadas e realizadas em 2020, com especial ênfase nas áreas de orçamento, saúde, educação e previdência social, setores em que se exige maior atenção do governo estadual por razões legais e constitucionais. Considerando, então, que foi disponibilizado antecipadamente o presente relatório analítico a todos os conselheiros, passo a relatar esses principais aspectos da prestação de contas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício financeiro 2020. Organização do Estado. Com a edição da Lei Estadual 4.640, de 24 de dezembro de 2014, e suas alterações posteriores, Leis Estaduais 4.733, 2015, 4.783, 2015, 4.982, 2017, 5.304, 2018 e 5.337, 2019, esta define e organiza a estrutura administrativa do Poder Executivo Estadual, segundo as funções de governança e gestão do Estado, estruturas meio de gestão e estruturas finalísticas de gestão. Essas alterações tiveram como objetivo reorganizar a estrutura administrativa do Estado, em sua maioria com o deslocamento de alguns órgãos de uma secretaria para outra e com aglutinação de outras secretarias, o que acreditamos ter ocorrido
em razão da necessidade de adequação financeira e orçamentária, servindo de elo de aprimoramento da gestão por resultados no âmbito da administração estadual. Em Mato Grosso do Sul, observa-se ao longo dos anos um avanço no quesito transparência e publicidade. O Estado já figurou com índices baixíssimos em avaliações nacionais. Contudo, vem demonstrando maior compromisso com a publicização e a transparência em sua gestão. Em 2015, por exemplo, constava na última posição do ranking nacional da transparência, iniciativa coordenada pelo Ministério Público Federal com vistas à execução do projeto de combate à corrupção. Naquela ocasião, Mato Grosso do Sul obteve a nota de 1,40 em um patamar máximo de 10. Já na segunda avaliação, realizada em 2016, obteve a nota 9,10, encontrando-se na 8ª colocação. Ainda conforme apresentado no parecer da auditoria, a douta auditora esclarece que, recentemente, o Estado tem demonstrado eficiência na publicização e transparência dos dados referentes à Covid-19. No índice OKBR, criado pela instituição da Organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos, também conhecida de Rede pelo Conhecimento Livre, figurava em 7ª posição, com score alto. Portanto, do cotejo dos documentos que instruem a presente prestação de contas com os sítios eletrônicos do Governo Estadual e fundamentado na análise da divisão técnica, como pelo parecer da auditoria, é possível concluir que o Poder Executivo continua evoluindo quanto à transparência da gestão pública, haja visto que cumpre a maior parte dos requisitos determinados pela legislação vigente. Análise da gestão orçamentária. Para o exercício 2020, aplicou-se o Plano Plurianual aprovado pela Lei Estadual número 5.488/2019, alterada pela Lei Estadual 5.552/2020, que propôs inicialmente como princípios norteadores mobilização e participação social, vida digna e próspera, governo presente, transparente e responsável, integridade, segurança jurídica e legalidade, promoção da cidadania e da justiça social, sustentabilidade, criatividade e inovação. Propôs também diretrizes com resultados diretos à sociedade, mediante o atingimento de objetivos estratégicos nas seguintes áreas: educação, saúde, justiça e segurança pública, cultura, esporte e lazer, ciência, tecnologia e inovação, meio ambiente, infraestrutura, desenvolvimento econômico e gestão pública. Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Estadual 5.365/2019, que estabeleceu as diretrizes para observação e execução da Lei Orçamentária para o exercício 2020, as prioridades e metas da administração voltaram-se para o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, para o cumprimento do Plano Plurianual para o período, além das metas fixadas no anexo de metas fiscais. A Lei Orçamentária Anual para o exercício 2020 foi aprovada pela Lei Estadual 5.489, estimou a receita e fixou a despesa do Estado em 15.800.400.000 distribuídos da seguinte forma: orçamento fiscal em 11.950.484.100 e orçamento da Seguridade Social, 3.849.915.900 reais. Por sua vez, o orçamento de investimentos montou em 268.251.300 reais. No decorrer do exercício 2020, foram abertos créditos adicionais suplementares especiais no montante de R$ 5.427.840.904,82, sendo que, do montante de créditos adicionais abertos, R$ 3.260.000.000 foram destinados para atender despesas com pessoal e com encargos sociais. Assim, os créditos adicionais abertos do exercício
apresentam conformidade com a autorização legislativa. Isso resultou da atualização do valor das despesas fixadas para R$ 17.840.192.235,49, e a receita inicialmente prevista foi atualizada para R$ 17.564.157.068,68. Dessa forma, previu-se um déficit orçamentário na ordem de R$ 276.035.256,71, a ser coberto com o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Do total de despesas realizadas no exercício, 15.175.000.000, 87,30% dos recursos foram aplicados em 8 áreas de atuação, a saber, Previdência Social, 3.600.000.000, Educação, 2.394.000.000, Saúde, 1.671.000.000, Segurança Pública, 1.528.000.000, Judiciária, 1.078.000.000, Essencial à Justiça, 1.021.000.000, Transporte, 980.254.000, Administração, 977.276.000. Portanto, no exercício 2020, as 4 maiores participações nos gastos do governo estadual foram despesas com Previdência Social, Educação, Saúde e Segurança Pública. Dessa forma, no exercício 2020, a receita realizada atingiu o montante de R$ 17.556.000.000. No que concerne à execução da despesa, verifica-se, por meio de análise ao balanço orçamentário, que a despesa empenhada perfaz R$ 15.365.000.000. Pela confrontação das receitas realizadas com as despesas empenhadas, verifica-se que houve um superávit orçamentário no valor de R$ 2.190.000.000. Ainda na análise da execução orçamentária, verificou-se os repasses do 12º aos órgãos com autonomia orçamentária e financeira, cujos limites foram fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Observou-se que os montantes repassados se mostraram menores ao previsto em relação à Assembleia Legislativa, menos 3,48, ao Tribunal de Contas, menos 4,37, ao Tribunal de Justiça, menos 5,52%, ocorrendo o inverso quanto ao Ministério Público, mais 0,03. Análise da gestão fiscal. A Lei Estadual 5.365/2019, LDO 2020, fixou as metas fiscais alteradas pela LOA, apresentando como resultado final os seguintes valores: resultado primário de R$ 799.068.000, resultado nominal R$ 285.030.000, dívida pública consolidada de R$ 9.455.000.000 e dívida consolidada líquida de R$ 8.285.000.000. A obtenção de resultado primário positivo tem como objetivo a diminuição do estoque da dívida pública. Observa-se que, ao final do exercício, as receitas primárias totalizaram R$ 15.344.000.000, enquanto que as despesas atingiram R$ 13.049.000.000, o que resultou em superávit de fluxo de caixa primário no valor de R$ 2.295.000.000, atingindo assim a meta fixada na LDO com as alterações da LOA de R$ 799.068.000. O resultado nominal apurado pela metodologia denominada acima da linha, ao final do exercício, totalizou R$ 1.974.000.000. À vista disso, obedeceu ao parâmetro fixado no anexo de metas fiscais da LDO,
com alterações na LOA. No que diz respeito às despesas com pessoal, o limite global estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para os estados é de 60% da receita corrente líquida, assim distribuídos: 49% para o Executivo, 6% para o Judiciário, 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, e 2% para o Ministério Público Estadual. Consta do demonstrativo da despesa com pessoal que a despesa total com pessoal atingiu no exercício 2020 o valor de 5.891 milhões, correspondente a 41,87% da receita corrente líquida ajustada. Observou-se ainda, no comparativo entre os exercícios 2019 e 2020, uma variação nas informações relacionadas a pessoal inativo e pensionista, mais 11,53%. Indenização por demissão e incentivos à demissão voluntária, menos 25,30%. As decorrentes de decisão judicial do período anterior de apuração, mais 25,63%. E nas despesas de exercícios anteriores e período anterior de apuração, mais 25,89%. Análise das receitas e despesas previdenciárias e projeção atuarial do RPPS. Os demonstrativos das receitas e despesas previdenciárias e da projeção atuarial do regime de previdência têm a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias e a projeção atuarial do regime de previdência no longo prazo. Enquanto um demonstra o resultado previdenciário do exercício, o outro permite avaliar ao longo prazo se os recursos alocados são suficientes para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano. O demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias apontou que as receitas previdenciárias totalizaram 2.702 bilhões. Por sua vez, as despesas totalizaram 3.635 bilhões, ocasionando um resultado deficitário de 933 milhões. Logo, o plano previdenciário gerou resultado previdenciário deficitário no exercício 2020 de 933 milhões e 31 mil. Já em relação ao déficit previdenciário do regime próprio de previdência de Mato Grosso do Sul, demonstrou-se que segue em ritmo crescente, apesar de ter apresentado um declínio em 2018 no valor de 1 bilhão e 100, ocasionado, a princípio, pelo fim da segregação de massa e, consequentemente, pela sua utilização como recurso previdenciário no plano previdenciário. Uma das formas para equacionar o déficit do regime próprio seria que bens de propriedade do Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente desafetados e avaliados pela Junta de Avaliação Oficial do Estado, fossem transferidos para o MS-Prev, como autorizado pela Lei 5.101/2017, que, ao tempo em que pôs fim à segregação de massa de servidores, deixou disciplinado, no artigo 10 da referida normativa, essa determinação, mas que ainda não foram implementadas, fato já observado nos anos anteriores. Diante desse cenário, fica evidente que o assunto se reveste de alta complexidade e exige do ente estadual e todos os seus poderes e órgãos um esforço no sentido de encontrar soluções possíveis, pertinentes e justas para fazer frente ao endividamento do Estado perante a previdência do regime próprio. A análise da aplicação dos recursos vinculados por determinação constitucional ou legal. Manutenção do ensino. Ao Estado coube atendimento prioritário do ensino fundamental e médio para atendimento do parágrafo 3º do artigo 211 da Constituição Federal, no que devem ser investidos, no mínimo, 25% do total da receita resultante de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Diante desse contexto, é possível afirmar que o Estado de Mato Grosso do Sul aplicou no exercício 2020 o correspondente a 28,23% das receitas de impostos, cumprindo a regra descrita no artigo 212 caput da Constituição Federal e no artigo 198 da Constituição Estadual. Fundeb. Em relação aos recursos do Fundeb, tendo em vista os critérios de divisão estabelecidos pelo artigo 8º da Lei 11.494/2007, estes foram menores que do ano 2019, representando 1.136 bilhões. Observou-se que o resultado líquido do Fundeb foi negativo em relação às transferências, no valor de 791 milhões. Assim, demonstrou que o Estado, além de cumprir com a obrigatoriedade de destinar 20% das fontes de receita acima indicadas, aportou recursos ao fundo de 1.926 bilhões, em volume superior ao recebido de 1.136 bilhões. Em relação à sua destinação, conclui-se que os recursos recebidos do Fundeb pelo Estado foram adequadamente aplicados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, atendendo, portanto, à regra disposta no artigo 211, parágrafo 3º da Constituição Federal. As informações extraídas dos demonstrativos encaminhados pelo ente comprovam que 98,61% dos recursos oriundos do Fundeb, ou seja, 1.116 bilhões, foram aplicados nos pagamentos aos profissionais do Magistério da Educação Básica e 1,39% foram destinados às demais despesas autorizadas pelo Fundeb, atendendo, assim, às disposições do artigo 60, inciso 12 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e do artigo 22 caput da Lei Federal 11.494/2007. Ensino superior. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, criada pela Lei Estadual 1461, de 20 de dezembro de 1993, é a principal iniciativa do Estado na manutenção do ensino superior em âmbito estadual. Observa-se que a UEMS, no exercício 2020, alcançou a receita de 233 milhões e 400 mil, sendo 229 milhões oriundos de aplicação do Tesouro do Estado e 4 milhões e 300 mil de recursos próprios, o que resultou numa despesa paga no ano de 216 milhões e 700 mil, e inscrição de 1.600.000 em restos a pagar. Conclui-se que os recursos dispendidos pela entidade atendeu à finalidade a que se destina e estão de acordo com o limite orçamentário legalmente autorizado. Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Conforme os demonstrativos apresentados, o Estado deveria aplicar pelo menos 1.300 bilhões de reais em ações e serviços de saúde, valor correspondente a 12% de 10.800 bilhões de reais das receitas consideradas para este cálculo. Da análise dos demonstrativos encaminhados, verificou-se que a despesa realizada pelo Estado em ações e serviços públicos de saúde por subfunções e considerando os recursos de todas as fontes, totalizou 1.671.377.000 reais. Do total acumulado, foram deduzidas as despesas previstas nos incisos do artigo 4º da Lei Complementar 141/2012, no total de 322.275 milhões de reais, que não entram no cômputo para os fins de apreciação do cumprimento do mínimo constitucional. O resultado demonstra que o Estado aplicou em ações e serviços públicos de saúde o montante de 1.349.102.000 reais, correspondente
a 12,40% da receita acima destacada, o que evidencia o cumprimento do limite mínimo exigido pela legislação. Observa-se que os recursos da saúde transitaram tanto pelo Fundo Estadual de Saúde quanto pela FUNSAL, sendo que os recursos destinados à saúde devem ser exclusivamente aplicados pelo Fundo de Saúde, conforme preceitua o artigo 14 da Lei Complementar 141/2012, possibilitando, assim, a atuação mais efetiva do Conselho de Saúde, Controle Social, no acompanhamento e destinação de tais verbas aos fins determinados. Ciência e tecnologia. O artigo 42 do ato das disposições constitucionais gerais transitórias da Constituição Estadual determina que o Estado deve destinar ao Fundect, no mínimo, 0,5% da receita tributária, que no exercício 2020 corresponderia a 40.074.000, tendo em vista que a receita tributária alcançou o montante de 8 bilhões e 14 milhões. Todavia, a Fundação recebeu apenas o percentual de 0,17% da receita tributária arrecadada no exercício, no montante de 13 milhões e 55 mil. Portanto, em desacordo com o artigo 42 da ADCT da Constituição Estadual, combinado com o artigo 5º da Lei 1860 de 1998. Também sob esse aspecto, deverão ser tomadas medidas para adequação dos investimentos aos parâmetros constitucionalmente estabelecidos. Habitação. Dispõe o artigo 54 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual, que durante 30 anos, ou até a eliminação do déficit habitacional, seria destinado ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social anualmente 1% do produto da arrecadação dos impostos previstos no artigo 155 e dos recursos especificados no artigo 157 e 159, inciso 1, a linha A, e inciso 2 da Constituição Federal, deduzidas as parcelas transferidas aos municípios. Segundo os demonstrativos apresentados, a destinação mínima para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social seria o montante de 108.700.000. Todavia, o fundo recebeu apenas o percentual de 0,07% da receita devida no exercício, no montante de 8.100.000. Dessa forma, não restou destinado ao Fundo de Habitação de Interesse Social de Mato Grosso do Sul o índice de aplicação de 1% do produto da arrecadação dos impostos, previsto no artigo 155 e dos recursos especificados no artigo 157 e 159, inciso 1, a linha A, inciso 2 da Constituição Federal, deduzidas as parcelas transferidas aos municípios. Eram esses os principais pontos a serem destacados. Passo agora às considerações expostas nos pareceres da Auditoria e do Ministério Público. Do parecer da Auditoria. A Auditoria, em trabalho exemplar, apresentou o parecer 3.654/2021, da lavra da auditora Patrícia Sarmento dos Santos, manifestando-se sobre os seguintes pontos: comentários acerca dos instrumentos de planejamento governamental, obrigações constitucionais, análise das demonstrações contábeis, gastos com pessoal, regime próprio de previdência estadual, achados da divisão de contas de governo e de gestão. Dentre as observações feitas, destacou a auditora a existência de algumas divergências entre os dados constantes no Balanço Geral 2020 e as informações constantes do REL e RGF, dado a heterogeneidade que permeia os demonstrativos fiscais, foram identificadas e relatadas. Assim, também observou que determinados fatos contábeis não foram suficientemente evidenciados em notas explicativas.
A auditoria destacou ainda o estoque de dívida ativa no montante de 13 bilhões e 900 mil, dos quais apenas 1 bilhão 630 mil são de fato recebíveis, conforme relatório da Procuradoria-Geral do Estado. Embora, documentalmente, a percepção seja de uma boa gestão do estoque da dívida, que implementou esforços para sua recuperação, é inegável a representatividade dos valores envolvidos, sobretudo daqueles que não possuem mais as condições legais de serem auferidos pelo Estado. Posicionou-se no sentido de que as impropriedades e situações relatadas neste parecer não desabonam os esforços estatais na busca por um Estado bom para viver e investir, conforme estabeleceu a visão de futuro disposta no PPA 2020 a 2023, mas serve de alerta para correções de rumos, ajustes e cuidados, sobretudo com o endividamento público e com as demandas que ainda virão em decorrência da pandemia, que permeou a vida cotidiana dos Estados em 2020 e persiste em 2021. E, por fim, opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas apresentadas com ressalvas e recomendações. Com relação ao parecer do Ministério Público de Contas, com a permissão do senhor Procurador-Geral e com a permissão dos senhores conselheiros, eu deixo de fazer a leitura, uma vez que o senhor Procurador-Geral já opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Considerações finais. Nota-se da análise da Divisão de Fiscalização de Contas de Governo e de Gestão, como também dos pareceres da Auditoria do Ministério Público de Contas, que as posições orçamentárias, financeiras e patrimoniais que compõem esta prestação de contas contemplam os princípios da contabilidade aplicados à administração pública e reúnem condições técnicas ao recebimento do parecer prévio favorável à sua aprovação. Ressalta-se, porém, que as manifestações desses órgãos também revelaram algumas inconsistências merecedoras de ênfase no relatório, analisadas como passíveis de ressalvas e recomendações à administração pública estadual. Neste período, necessário se faz que sejam adotadas providências visando ao aprimoramento da gestão dos recursos públicos e o atendimento às normas constitucionais e infraconstitucionais dos itens destacados pelas equipes técnicas deste Tribunal de Contas. Não obstante, enfatiza-se que eventuais ressalvas e ou recomendações propostas tanto pela Divisão de Fiscalização de Contas de Governo e Gestão, como também pela Auditoria e Ministério Público de Contas acima relatadas, e que porventura não estejam contempladas no dispositivo deste voto, deverão ser levadas em consideração pelo chefe do Executivo, como forma de contribuição para a melhoria da gestão e controle das contas públicas. Convém ainda esclarecer que divergências foram observadas nas tabelas e cálculos de índices apresentados pela Divisão de Contas em comparação às anexadas pela auditoria, as quais são atribuídas à metodologia utilizada por cada um desses órgãos na elaboração das análises, contudo não gerando prejuízo ou desobediência na aplicação dos valores em relação aos índices legais, somente sendo apresentados de maneira distinta, com base em valores constantes nesses autos de prestação de contas em anexos ou peças diversas. Portanto, tais diferenças são insuficientes para impedir a elucidação das contas, na medida em que todos esses órgãos manifestaram-se favoravelmente à sua aprovação. Por fim, baseados em tudo nesses autos relatado, restou demonstrado que a execução da receita e da despesa pública do Governo Estadual de Mato Grosso do Sul foi realizada de maneira adequada no exercício 2020, ainda que necessite de permanente cuidado com alguns limites, em especial
nas áreas da educação, saúde, pessoal e previdência. Setores esses que reclamam sempre especial atenção de qualquer governante, por motivos de exigência legal e constitucional. Voto. Diante do exposto, com esteio nas razões fáticas e jurídicas relatadas, com fundamento no artigo 77, inciso 1 da Constituição Estadual e do artigo 32, parágrafos 1º e 3º da Lei Complementar 160/2012, exercendo a competência prevista no artigo 115, inciso 1 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, e considerando que a prestação de contas anual de governo foi apresentada dentro do prazo estabelecido no artigo 32 caput da Lei Complementar Estadual 160/2012, considerando que o balanço patrimonial, financeiro, orçamentário e demais demonstrativos que integram a presente prestação de contas foram elaborados em consonância com as normas e princípios da contabilidade aplicados à administração pública, considerando que as manifestações da Divisão de Fiscalização de Contas de Governo e de Gestão, da Auditoria do Ministério Público de Contas, a despeito das ressalvas e recomendações sugeridas, foram uníssonas no sentido de que as contas possuem condições técnicas de receber parecer prévio favorável à aprovação, considerando que as ressalvas e recomendações propostas têm por finalidade contribuir para o aprimoramento e eficiência da gestão dos recursos públicos, assim como dar maior transparência aos atos praticados pelo chefe do Poder Executivo Estadual, considerando que as impropriedades identificadas nesse relatório não são suficientes para fundamentar a emissão de parecer prévio contrário à aprovação desta prestação de contas, considerando que a deliberação a respeito destas contas não obsta à apreciação e julgamento por este tribunal dos atos de gestão praticados pelos dirigentes ou servidores dos demais poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos e das entidades da administração direta, indireta ou fundacional, inclusive em relação aos seus respectivos fundos, e, finalmente, considerando que este relatório subsidiará o Tribunal Pleno no cumprimento ao disposto no artigo 77, inciso 1 da Constituição Estadual e no artigo 32, parágrafo 3º da Lei Complementar 160/2012, acolho parcialmente os pareceres da Auditoria do Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação com ressalva e recomendações das contas prestadas pelo excelentíssimo governador do Estado de Mato Grosso do Sul, senhor Reinaldo Azambuja Silva, referente ao exercício 2020, em conformidade com o disposto no artigo 77, inciso 1, da Constituição Estadual, e nos artigos 21, inciso 1, 59, inciso 2 e parágrafo 3º, todos da Lei Complementar Estadual 160/2012, das ressalvas, não conformidade com a determinação do artigo 42 da ADCT da Constituição Estadual, tendo em vista a não destinação integral de 0,5% da Receita Tributária Estadual na forma de duodécimos à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia. Não conformidade com a disposição do artigo 54 do ADCT da Constituição Estadual em relação à destinação mínima de 1% da receita de impostos e transferências constitucionais, percentual apurado de 0,005%, líquidas das transferências a municípios para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Repasse duodecimal ao Ministério Público em valor superior ao fixado na Lei Orçamentária Anual. Desequilíbrio financeiro na execução de receitas e despesas atreladas ao regime de previdência estadual, déficit de R$ 933.031.000, e desequilíbrio atuarial do plano de custeio e benefícios do regime de previdência estadual, déficit projetado de R$ 288.000
e 218 mil já no ano de 2022. Distorção de apresentação na demonstração dos fluxos de caixa publicada, a qual utilizou estrutura incompatível com a exigida pela parte 5, item 6.4 do MCASP, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN 877/2018. Impossibilidade de verificação das disposições do artigo 16 do artigo 17, caput da Lei Federal 11.494/2007, pela não segregação de contas específicas do Fundeb. Das recomendações ao gestor. Que observe e aplique os índices pertinentes à legislação própria em relação à destinação integral de 0,5% da receita tributária estadual na forma de duodécimos à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia e destinação mínima de 1% da receita de impostos e transferências constitucionais para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Que os recursos destinados à área da saúde sejam aplicados exclusivamente por meio do Fundo de Saúde. Que dê celeridade ao processo de conversão dos bens de titularidade do Estado em benefício do regime próprio de previdência, dando efetividade ao disposto no artigo 10 da Lei Estadual 5.101/2017. Que observe integralmente as normas contábeis vigentes, visando a correção dos apontamentos apresentados na análise e nos pareceres em relação às peças contábeis, balanço orçamentário, fluxo de caixa e notas explicativas e relatórios fiscais, RREO e RGF. Que observe, quanto ao repasse de duodécimo ao Ministério Público, os limites máximos autorizados na Lei Orçamentária Anual. Pela realização de fiscalização na modalidade de monitoramento, para o fim de verificar o implemento das recomendações acima propostas e os resultados delas advindos, com fundamento no artigo 31 da Lei Complementar 160/2012 e nas disposições contidas na Resolução TCMS 109/2019, que aprovou o Manual de Monitoramento da Corte de Contas, pela comunicação às autoridades competentes dos termos do artigo 50 da Lei Complementar Estadual 160/2012, que após a mencionada intimação e publicação e decorrido o prazo previsto no artigo 120 caput do Regimento Interno desta Corte de Contas, a Diretoria-Geral para que adote os procedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 119 do Regimento Interno desta Corte, encaminha o presente parecer prévio à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul para subsidiar o julgamento da prestação de contas nos termos do artigo 77, inciso 1 da Constituição Estadual. É o parecer que proponho a apreciação dos pares. Antes, porém, de passar a palavra para as manifestações e considerações a serem feitas pelos eminentes conselheiros desta Corte de Contas, gostaria de registrar, senhor presidente, meus sinceros elogios e agradecimentos à Vossa Excelência por todo o suporte e apoio incessante ao longo dos vários dias que se seguiram à consecução dos trabalhos para a elaboração deste parecer. Durante todo esse período, foi exigido esforço redobrado de todos os setores deste Tribunal de Contas, desde a gerência de gestão de processos, passando pela Comissão Especial de Assessoramento, pela auditoria, pelo Ministério Público de Contas, aos quais também presto as minhas sinceras homenagens. No entanto, ainda que cada qual, com sua participação, tenha contribuído para balizar a opinião exposta neste relatório e voto, gostaria de ressaltar o esforço da Comissão Especial de Assessoramento na coleta das informações, documentos e dados, iniciados ainda no exercício 2020 e que culminaram nas análises constantes no presente feito. Assim, registro meus agradecimentos especiais aos servidores designados para a comissão, Marcos Camilo Soares, Roberto Silva Pereira, Daniel Vilela da Costa, Simone Ribeiro e Tércio Valdir de Albuquerque, pelo empenho e dedicação ao cumprimento da missão,
aos quais solicito a esta presidência que faça constar este elogio em suas fichas funcionais. É o voto, senhor presidente. Asseguro ao eminente conselheiro, doutor Ronaldo Chadid, que a solicitação das informações aqui trazidas e os elogios oferecidos serão imediatamente assentados nas fichas funcionais respectivas dos servidores. Coloco em discussão o relatório e voto do conselheiro relator. A palavra, presidente Valdir Neves, o conselheiro Valdir Neves. Primeiramente, quero elogiar esse relatório técnico do eminente conselheiro Ronaldo Chadid, demonstrando mais uma vez a sua competência, o seu brilhantismo, e da equipe que o auxiliou na execução dessa peça. E quero fazer uma breve observação. Nós temos acompanhado aqui, todos os anos, como disse o eminente conselheiro, algumas recomendações, algumas observações que fazemos e que muitas vezes não eram levadas em consideração. E eu quero fazer esse registro porque isto é uma imposição e uma necessidade que esse tribunal tem implantado e demonstrado aos órgãos jurisdicionados, da necessidade de evoluirmos, de melhorarmos e de aprimorarmos, porque as normas, as leis e, sobretudo, o controle social também tem se aprimorado. Assim sendo, trata-se, o conjunto dos pareceres demonstra profunda análise técnica em todos os âmbitos, mas principalmente da gestão orçamentária e financeira, gestão fiscal, gestão do RPPS. A conclusão do relatório, voto, foi a da regularidade com ressalva, baseado no arcabouço técnico dos pareceres da divisão de contas, da auditoria do Corpo Especial e do Ministério Público de Contas, que opinaram pela regularidade com ressalvas das contas. E eu quero registrar exatamente esse ponto, que foi os apontamentos que a nossa equipe fizeram. O governo do Estado tem demonstrado um grande avanço em comparação ao exercício anterior, na busca da melhoria dos rigores técnicos, contábeis, assim como no atendimento aos limites constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, transformando as ressalvas, né, e as solicitações não numa ferramenta contrária, mas, sobretudo, numa ferramenta de aperfeiçoamento. Isso ficou muito evidente no relatório, ora lido pelo relator. Foi um ano atípico, onde houve, sim, aumento das despesas com saúde por conta da pandemia Covid-19, redução das despesas com educação por conta da ausência de aulas presenciais, houve redução nas despesas com pessoal, o que demonstra que o governo do Estado vem se esforçando para cumprir o programa de reestruturação e ajuste fiscal, 16ª revisão, dentre outros pontos. São só esses pontos, senhor presidente, essa observação que eu gostaria de fazer, né, porque realmente todo o esforço que Vossa Excelência faz, e esse Tribunal de Contas, no investimento de qualificação, enfim, os governantes, os gestores têm entendido, doutor Aedo, do Ministério Público de Contas, que realmente o que fazemos aqui não é porque queremos criar dificuldades ou importunar ou criar obstáculos aos gestores, mas é por uma necessidade constitucional e legal, e, sobretudo, da sociedade que cada vez mais quer ver transparência e resultado na aplicação do recurso público. Parabéns, conselheiro Chadid, pelo brilhante relatório e a todos que compuseram a equipe e aos conselheiros aqui que sempre colaboram para que a gente pudesse chegar a um feito dessa magnitude. Agradeço a manifestação do eminente conselheiro Valdir Neves Barbosa e continuo em discussão, relatório e voto. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como votam os conselheiros Valdir Neves? Com o relator. Conselheiro Osmar Jerônimo? Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos? Com o relator. Conselheiro Márcio Monteiro? Com o relator. Aprovado por unanimidade, vai expediente. Encerrada a pauta do julgamento do processo, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Com a palavra, o eminente procurador-geral, doutor José Aedo Camilo. Senhor presidente e ilustres conselheiros, nós gostaríamos de registrar o nosso reconhecimento pelo exaustivo trabalho da equipe técnica
que nos assessorou na elaboração do parecer aqui apresentado. A equipe técnica composta pela servidora Ana Cláudia Ludovic de Souza, Delson Silva Neves, Ricardo Curro Araújo e Ângelo José Pescomo Donato. Por tais razões, requeremos a Vossa Excelência que seja constado em suas fichas funcionais os nossos elogios e reconhecimento pelo brilhante trabalho de assessoramento a este procurador. Muito obrigado. Asseguro ao eminente Procurador-Geral de Contas, assim como fizemos ao conselheiro relator, o assentamento nas fichas funcionais de cada um dos servidores citados. Finalizada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária anual específica do Tribunal Pleno. Está encerrada a presente sessão.